Olá, hoje a gente vai fundo em um universo que é, assim, um clássico absoluto do RPG. Vampiro, a Máscara. Vamos analisar 4 das cidades mais icônicas já criadas para o jogo. Isso. A gente vai usar como base aqueles suplementos famosos, os By Night, para entender a alma de cada uma delas. Exato, e o legal é que essas cidades não são só um pano de fundo, elas são o motor da história. Totalmente. Cada uma é um ecossistema de poder, de paranoia, sabe? De conflito. Jogar em Chicago é uma experiência completamente diferente de jogar em Los Angeles, por exemplo. É essa a diferença que a gente quer desvendar. Antes de mergulhar, só para alinhar todo mundo, no mundo de vampiro, a grande briga é entre a Camarilla, que é a seita mais conservadora, e o Sabá, que são os monstros anarquistas. E aí, correndo por fora, tem os anarquistas que não querem nem a ordem rígida de um, nem a loucura do outro. Perfeito. Entender isso é a chave. Então, para nossa análise, a gente vai passar por Chicago, Los Angeles, Berlim e Nova York. Para cada uma, vamos ver a história, as possibilidades de jogo, os pontos fortes e fracos. E fechar com um personagem que seja a cara daquele lugar. Bora começar, então, pelo berço da intriga, Chicago. Então, vamos lá. Chicago. Quando se fala em Vampiro, a Máscara, muita gente pensa logo nesse cenário. Sim, é a experiência fundamental. É onde todas as ideias do livro básico, tipo a política, os anciões manipuladores, a máscara, tudo ganha vida de um jeito muito concreto. Totalmente. Chicago é a definição do jogo político. As possibilidades ali são muito focadas na Camarilla. Geralmente os personagens começam por baixo, sabe? Como neófitos. E o objetivo é claro, sobreviver e, quem sabe, subir na hierarquia. Exatamente. É um jogo sobre acumular favores, descobrir segredos e usar tudo isso como arma. Na prática, é menos sobre combate e mais sobre aquela conversa tensa num salão de luxo, onde um erro pode ser fatal. O livro é famoso por ter uma trama bem estruturada, o que é ótimo para um narrador iniciante, certo? As relações entre os personagens da cidade são tão amarradas que as histórias meio que brotam sozinhas. Sim, isso ajuda muito. Mas isso não cria um risco da história ficar meio nos trilhos? Os jogadores sentem que podem mesmo mudar alguma coisa ou estão só seguindo um script? Essa é a pergunta de $1 milhão de Chicago. Você tocou no ponto central. A estrutura é, ao mesmo tempo, a maior força e a maior fraqueza do cenário. Como assim? A cidade inteira é um tabuleiro de xadrez para uma briga entre dois Matusaléns, que são vampiros assim absurdamente antigos e poderosos. E eles se odeiam há séculos. Ah, entendi. Se o narrador não tomar cuidado, os jogadores podem mesmo se sentir como peões, fazendo pequenas missões que, no fim, só servem aos interesses desses dois gigantes. Então qual é o segredo para fazer Chicago funcionar? Para dar aos jogadores a sensação de que eles importam. O segredo é focar no micro, não no macro. Em vez de tentar resolver a briga milenar dos Matusaléns, o jogo brilha quando os jogadores se envolvem nas tramas menores. Tipo uma disputa por um território de caça? Isso. Ou a tentativa de derrubar um primógeno corrupto. A descoberta de um segredo que pode chantagear alguém importante. Chicago, na verdade, funciona como um simulador de escada corporativa sobrenatural. Você não chega ao topo com força bruta, Mas com inteligência, controlando informação. e sendo mais esperto que seus rivais. Uma curiosidade que adiciona uma camada estranha e fascinante é que alguns desses anciões são, na verdade, figuras da mitologia grega vivendo na Chicago moderna. Helena de Troia, por exemplo, é uma vampira super influente lá. Que loucura! E isso me lembra da personagem que a gente separou para destacar, a Maldavis. Ela é a prova de que dá para começar por baixo e virar o jogo, não é? Exatamente. Ela é uma catife, uma vampira sem clã, o degrau mais baixo da sociedade. Começa tão perdida quanto os jogadores. Perfeito. A jornada dela é o exemplo ideal do potencial de Chicago. Começa como ninguém e, ao longo da história, vai entendendo as regras do jogo, se torna uma líder anarquista e vira uma pedra no sapato do príncipe Lodin, o chefão da cidade. A história dela serve para mostrar para os jogadores, olha, mesmo neste ninho de cobras, é possível não só sobreviver, mas também prosperar. E mudar o equilíbrio de poder.
Ela é a esperança de que, mesmo sendo um peão, você pode chegar do outro lado do tabuleiro e virar rainha. Saindo dessa estrutura super rígida de Chicago, que é fascinante, me dá vontade de pensar no oposto. E se não houvesse controle nenhum? Se os vampiros queimassem o livro de regras e tentassem viver livres? É a transição perfeita. Acho que isso nos leva direto para Los Angeles, certo? Com certeza. Se Chicago é o gótico de terno e gravata, LA é jaqueta de couro, neon e o som de rock pesado dos anos 90. É outra vibe. Totalmente. Ali, os anarquistas venceram. Eles expulsaram a camarilla da cidade e estabeleceram o chamado Movimento Anarquista Livre. A cidade é deles. O que, na teoria, soa como uma utopia. Mas o suplemento não retrata bem assim, né? A grande questão parece ser, ok, vocês são livres. E agora? Exato. A pergunta filosófica que o cenário faz é: qual o preço da liberdade? E o que acontece depois da revolução? Boa pergunta. Os anarquistas, depois que tomam o poder, percebem que precisam de alguma organização para evitar o caos total. E o que eles criam? Um sistema de barões. Que são tipo... Líderes de gangues. basicamente. Líderes de gangues que controlam territórios. E aí eles começam a usar métodos muito parecidos com os da camarilla que eles tanto odiavam para manter o controle. A briga por território é violenta e constante. Então, o jogo está dizendo que a anarquia é um sistema falho por natureza ou que o problema é a própria natureza do poder que corrompe não importa quem esteja no comando? Eu acho que é mais a segunda opção. O cenário é uma crítica brilhante à ideia de que simplesmente trocar quem está no poder resolve alguma coisa. Por que esses barões anarquistas não parecem muito diferentes dos príncipes que eles depuseram? De jeito nenhum. A utopia anarquista de Lela é mostrada como algo frágil, quase insustentável, porque os vampiros continuam sendo vampiros. Predadores, egoístas, territoriais. A linha entre um anarquista idealista e um rebelde violento sem causa fica muito borrada. Mas isso é genial para o jogo. É. Dá ao narrador uma liberdade imensa para explorar esses temas. A crônica pode ser sobre tentar construir uma sociedade que funcione, ou sobre a queda na violência, ou até sobre a camarilla tentando reconquistar a cidade. E o personagem que representa toda essa crise de consciência é o Jeremy McNeil, um líder que não queria ser líder. Perfeitamente. McNeil é o coração filosófico de Los Angeles. Ele virou um dos barões mais poderosos quase que por acidente e ele vive atormentado por essa contradição. A frase mais famosa dele resume tudo. Qual a diferença se tiramos um príncipe para colocar um barão no lugar? Essa mesmo. Ele personifica a luta interna entre o ideal anarquista e a dura realidade do poder. Para quem joga videogame, ele é uma figura central em Vampire Bloodlines, o que o tornou ainda mais popular. Ele é um anarquista que se olha no espelho e teme estar vendo o reflexo de um tirano. Sabe, essa nossa conversa sobre a complexidade desses cenários, a intriga política de Chicago, os dilemas filosóficos de Los Angeles, isso me faz pensar no tipo de habilidade que esse jogo exige. Não é só rolar dados e matar monstros. Exige um nível de criatividade, de raciocínio estratégico, que é impressionante. Com certeza. Quem se envolve a sério com RPG desenvolve um pensamento crítico muito afiado. Você aprende a interpretar textos complexos, a entender sistemas de regras, a resolver problemas de forma criativa. Exato. É um perfil de pessoa que naturalmente já tem uma ligação forte com a leitura, com o prazer de aprender e destrinchar um assunto. Totalmente. E esse perfil criativo, inteligente, que gosta de um bom desafio mental, tem tudo a ver com a dedicação que é necessária para encarar grandes provas e concursos. Seja para passar no vestibular, num concurso público. Numa carreira militar, na prova da OAB ou na residência médica. É o mesmo tipo de foco. É uma ótima analogia. A preparação é como uma longa campanha de RPG. Você precisa de estratégia, dedicação e as ferramentas certas. Exatamente. E falando em ferramentas certas, se você, estudante, quer se preparar de verdade, entre agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveite o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas,
Resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, depois dessa pausa, vamos voltar à nossa viagem. A gente viu um sistema de controle rígido em Chicago e um sistema que ruiu em Los Angeles. Onde a gente vai agora? Agora vamos para um lugar onde o sistema não ruiu, mas está tão apertado, tão sufocante, que está prestes a quebrar. Vamos para Berlim. Ah, Berlim. O tema aqui não é a falta de controle, mas o excesso dele. Berlim é a cidade dos dois príncipes, certo? Como é que isso funciona na prática? É uma metáfora histórica fantástica. O príncipe original da cidade, um vampiro chamado Gustav, sempre foi extremamente controlador. Quando a cidade foi dividida pelo Muro de Berlim, Sim. em vez de perder metade do seu território, ele colocou um de seus filhos vampíricos para governar o lado oriental. Ele controlava os dois lados. O problema é que, quando o muro caiu, nenhum dos dois quis abrir mão do poder. E aí ficou uma cidade com dois líderes que se toleram, mas não se suportam. Imagino que para os jogadores isso seja um pesadelo. Um campo minado político. Totalmente. Sobreviver em Berlim como independente ou membro de outra seita é quase impossível. O jogo é focado na camarilla e na paranoia. Qualquer coisa que você faça para agradar um príncipe será vista como uma ofensa pelo outro. É um jogo de diplomacia no fio da navalha. Exato. De alianças frágeis e de nunca saber em quem confiar. A atmosfera de uma guerra fria sobrenatural. O livro lida com a história real de Berlim, especialmente a Segunda Guerra. Como eles abordam um tema tão sensível? De uma forma que eu considero muito madura e respeitosa. O suplemento faz questão de afirmar que os horrores do nazismo foram obra de humanos. Ponto. Não foi uma conspiração de vampiros. Isso é importante. Sim, mantém o tom crítico do jogo. Dito isso, o livro recebe duas críticas bem fortes. E quais são? A primeira é que, apesar dessa postura, ele inclui figuras históricas nazistas reais como NPCs vampiros. Para muitos grupos, isso é cruzar uma linha, pode ser extremamente desconfortável ter que interagir com esses personagens. Uau, consigo imaginar. Isso é pesado. Poderia arruinar a experiência de uma mesa inteira se não for manuseado com um cuidado absurdo. E a segunda crítica? A segunda é o nível de poder de alguns NPCs. Eles são tão absurdamente poderosos que a comunidade apelidou de Vampions, uma mistura de vampiro com RPG de super-heróis Champions. Vampions. O poder deles é tão desproporcional que pode tirar completamente a agência dos jogadores. Se o príncipe decide algo, não há nada que os personagens possam fazer, o que pode ser bem frustrante. E para dar um exemplo dessa tirania, temos o próprio Gustav, o príncipe de Berlim Oriental. Ele é o retrato do controle absoluto. Tem uma história famosa no livro que define o clima da cidade. Um grupo de Tremere, os feiticeiros, chegou em Berlim sem se anunciar formalmente a ele. E ele não gostou. Não gostou nem um pouco. Considerou uma ofensa imperdoável. Ele caçou todos eles, um por um, empalou em estacas no centro da cidade e os deixou lá para serem queimados pelo primeiro raio de sol. Meu Deus. A mensagem foi cristalina. Em Berlim, ou você segue as regras dele, ou você vira cinzas. Ok, então já vimos a ordem, o caos e a opressão. Cobrimos quase todo o espectro do poder. O que falta? Nossa última parada é Nova York, que traz algo completamente diferente, um vácuo de poder. Exato. Nova York é um cenário mais moderno e o contexto é tudo. A Camarilla acabou de conquistar a cidade do Sabá, que a dominou por décadas. Foi uma vitória enorme. Só que agora... Agora ninguém quer o prêmio. Os anciões mais poderosos olham para Nova York e veem um ninho de problemas. Resquícios do Sabá, anarquistas, uma população mortal imensa. Ninguém quer sentar nesse trono instável. O que cria uma oportunidade única para os jogadores. Ao contrário de Chicago, onde a hierarquia é de ferro, aqui o topo está vazio. E é isso que torna Nova York tão excitante. O cargo de príncipe está vago. A cidade mais influente do mundo está sem líder. Isso significa que os próprios jogadores, se forem ambiciosos, têm uma chance real de tomar o poder. A crônica pode ser literalmente sobre a ascensão de um dos personagens a príncipe de Nova York. Exatamente. É um jogo sobre construção, não só sobre sobrevivência. Já ouvi algumas críticas de que a cidade é retratada de forma meio genérica, com menos personagens memoráveis. Mas pensando agora, talvez isso seja intencional, né? É uma ótima leitura.
Talvez a cidade seja uma tela em branco de propósito. A ideia pode ser que as ações dos jogadores é que vão definir a identidade da Nova York vampírica. A história da cidade está sendo escrita agora. E os jogadores estão segurando a caneta. Isso. E o livro também merece crédito pela forma como lida com o 11 de setembro. É tratado como uma tragédia humana, histórica, sem nenhuma explicação sobrenatural forçada. Fica a critério do narrador decidir como aquele trauma afetou o mundo das trevas. Uma abordagem muito mais respeitosa. Com certeza. E, para fechar, temos uma personagem que encapsula todo o potencial de Nova York, cheia de segredos e contrastes. Catherine Wise. Ah, sim. À primeira vista, ela parece só mais uma vampira tentando achar seu lugar na nova ordem. Mas a grande virada é que ela, na verdade, é Ekaterina, a sábia. Uma vampira da Idade das Trevas. Uma figura histórica que apareceu no videogame Vampire Redemption. Ela é uma relíquia medieval tentando navegar pela selva de neon e tecnologia de Nova York. Esse contraste é uma mina de ouro para histórias. Como uma criatura com ideais de séculos atrás, sobrevive e manipula o mundo moderno. É o passado e o futuro de Nova York em uma só pessoa. Uau, que viagem! Passamos por 4 formas completamente diferentes de enxergar o poder. Se a gente fosse resumir em uma palavra, Chicago seria a intriga. Los Angeles, o caos. Berlim, a opressão. E Nova York, a oportunidade. Perfeito. Fica muito claro que a escolha do cenário não é só uma questão de gosto, ela define o tipo de história que vai ser contada. Se vai ser um thriller político, uma saga sobre rebelião, um terror de sobrevivência ou uma crônica sobre conquista e construção de um legado. Isso me leva a uma última provocação. As fontes que a gente usou mencionam que a editora do jogo tem uma plataforma onde os fãs podem criar seus próprios cenários. Depois de analisar essas cidades com estruturas tão fortes, a gente fica pensando: e se a história não for sobre se encaixar, mas sobre criar? Se os jogadores tivessem que fundar a sociedade vampírica na sua própria cidade, do zero, que tipo de estrutura eles criariam? Seria a tirania calculista de Berlim? A liberdade caótica de Los Angeles? Ou nasceria algo completamente novo desse vácuo? Acho que essa é a pergunta final que todo grupo de jogo acaba se fazendo.